Olá, querido estudante, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa e hoje é a aula 1 do conteúdo Transitividade Verbal. Verbal porque está relacionado ao estudo dos verbos, mais precisamente aos verbos que indicam uma ação. Transitividade vai estudar justamente o fato de um verbo precisar ou não de uma informação a mais que o complemente. Então, a partir de alguns exemplos que eu for colocando para vocês, isso vai ficar mais claro. Se eu digo, nossos pais viajaram, então a ação aí dessa oração é a ação de viajar. Nossos pais viajaram. Se eu digo que nossos pais viajaram, eu não preciso dizer nada a mais para que a outra pessoa ela compreenda que os nossos pais viajaram. Ou seja, nesse caso aqui, o verbo tem um sentido completo, ele não precisa de uma informação a mais para ter o seu sentido compreendido. Se eu digo, nossos pais planejaram uma viagem. Então, a ação aqui, planejaram. Eles planejaram. Agora, se eu leio para vocês até o verbo, que essa é a dica que eu dou quando vocês forem analisar os verbos, leiam até ele. Porque lendo até o verbo, vocês vão conseguir compreender se ele precisa ou não de uma informação a mais para ter o seu sentido compreendido. Então, se eu digo, nossos pais planejaram. Se eu digo a alguém isso, com certeza você aí de casa, planejaram o quê? Então, veja que o verbo automaticamente está pedindo um complemento, pedindo uma informação a mais, que nesse caso aqui, essa informação a mais é a expressão uma viagem. Então, se eu digo apenas nossos pais planejaram, fica meio que falho, porque a outra pessoa não vai compreender o que foi planejado pelos nossos pais. Mesma coisa se eu digo, nossos pais gostaram da viagem. Eu estou colocando exemplos bem semelhantes uns aos outros para que vocês percebam mesmo essa diferença. Então, a ação aqui, gostaram. Se eu digo apenas, nossos pais gostaram, lendo até o verbo, gostaram de quê? Então, de que eles gostaram? Então, o verbo também está pedindo um complemento, está precisando de uma informação a mais para ter o seu sentido completo e a outra pessoa com quem a gente fala possa, de fato, compreender. Então, só vendo essa parte aqui, a gente já consegue perceber que transitividade é o fato do verbo precisar ou não de uma informação a mais para ter o seu sentido completo. Tendo com base isso, os verbos eles são separados, primeiramente em verbos transitivos e verbos intransitivos, tá? Intransitivo, esse prefixo in, que significa não, ou seja, ou ele vai ser transitivo ou ele não vai ser transitivo. Quando é que ele não é transitivo? Quando ele não precisa de nenhuma informação a mais, de nenhum complemento. No caso aqui, ó, nossos pais viajaram. Dá para outra pessoa compreender. Viajar, no caso aqui, viajar foi usado em um contexto que teve um sentido completo. Então, nesse caso, viajar é um verbo intransitivo. Então, basta colocar as iniciais. A sigla VI, verbo intransitivo. Por que ele é um verbo intransitivo? Porque tem o seu sentido completo sem precisar de uma informação a mais. Só que nesses casos aqui, tanto o verbo planejar como o verbo gostar foram usados em um contexto que eles precisam de um complemento. Então, nesse caso, quando o verbo precisa dessa informação a mais, que a gente chama de complemento, então nós temos um verbo transitivo, nesses dois casos aqui. Os verbos intransitivos, eles são intransitivos e pronto, por aí acabou. Só que quando o verbo ele é transitivo, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto, mas isso é conteúdo para a nossa próxima aula, tá bom? Espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Um abraço!